Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim qualquer provação, eu ouvirei e serei seu Deus para sempre. O ser humano que vive cada dia sem referência religiosa engana-se e afadiga-se por nada. Absurda é a condição humana sem Deus. Entregue somente ao próprio poder e às próprias capacidades. Busquemos no Senhor a razão do nosso viver. Leitura do Eclesiastes 1, de 2 a 11. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, de onde novamente torna a levantar-se, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá. Vai soprando o vento para retornar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para se tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol, uma coisa da qual se diz: eis aqui algo novo, também esta já existiu no século que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 89 e 90. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela florescente viceja, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Dai-nos nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor, nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo ao Senhor nosso trabalho. Evangelho de Lucas 9, de 7 a 9. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procuravam ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nosso milênio estava para começar e um sino anunciava o fim dos trabalhos. Nos arquivos da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, precisamente no dia 3 de outubro de 1999. Nessa hora, um sacerdote preparava seu mestrado, não podia acreditar no que havia encontrado. Numa caixa mal catalogada exteriormente, apareceram todos os documentos originais relativos ao caso de La Salette, que se achavam perdidos. Não apenas o manuscrito do segredo, aliás, contraditado ou embaralhado maliciosamente por alguns, mas também a verdadeira mina de documentos inéditos relacionados ao caso que era desconhecido. O descobridor Padre Michel Corteville escreveu então uma tese monumental, mais de 1104 páginas, que defendeu com sucesso na Universidade Angélica em Roma. De repente, inesperadamente, La Salette, que hoje cumpre 176 anos, renascia da cinza, do esquecimento, como a vidente Melanie havia anunciado. A mensagem de La Salette, contestada e perseguida pelos agentes da degradação, que hoje corrompe o mundo, estava aí contida nos mais autorizados e aprovados documentos. Como se Nossa Senhora quisesse deixar claro que essas suas conduzentes palavras estavam reservadas especialmente para o terceiro milênio, em que voltavam à luz e no qual vivemos. Os fatos parecem confirmar essa interpretação sobre a Ucrânia, país ordeiro voltado para a agricultura. A Rússia de Putin se julgou como espantosa ferocidade e arbitrariedade. A Ucrânia cristã, a maioria cismática, infelizmente, mas muitos milhões são católicos.
A invasão russa da Ucrânia está virando um castigo para a humanidade. Ela ama suas famílias, suas igrejas, sua terra, que cultiva com amor. E se defende como uma mãe que dá a vida pelos filhos. Os mortos somam dezenas de milhares, segundo a estimativa. E como requinte de perversidade e sadismo, dando continuidade ao velho comunismo. Na China, país pagão e comunista no momento que escrevemos, 51 milhões de pessoas estão com as portas de suas casas soldadas por um regime inclemente. Berram desesperados em cidades dos grandes prédios como Chengdu porque morrem de fome. E até nas poucas se suicidam desde seus elevados andares. O argumento é o mesmo, atingir o Covid-0, aliás, o tópico inalcançável. O ditador desse país de dimensões continentais quer levar 1,4 bilhões de pessoas ao comunismo original. Miserabilidade igualitária e proveito medo da pandemia. As imensas fábricas chinesas param, os navios não entram nem saem dos portos do mundo. E a Terra afunda numa crise econômica universal, da qual começamos a sentir os primeiros efeitos. A Europa já foi avisada, o inverno que apenas começa será doloroso. A Rússia, se vingando dos fracassos da guerra na Ucrânia, cortou o fornecimento de gás e petróleo. Então faltará muita energia, não haverá suficiente aquecimento no severo inverno. As fábricas pararão, os transportes serão racionados, e com a Rússia soprando sorrateiramente, multidões se alçarão revoltadas pelo frio e pela miséria. Mas isso ainda é pouco. O aborto, malgrado a heróica resistência, como nos Estados Unidos, já assassinou legalmente mais de 70 milhões de crianças não nascidas, e as leis se preparam para aprovar maior extermínio ainda. As famílias se desfazem, a agenda LGBT derruba as últimas resistências da moralidade, com apoio de ONGs poderosas, governo e instituições de importância mundial, sofistas de maus teólogos, religiosos e até bispos e cardeais. No Vaticano, o Papa faz um culto a Deus indígena Pachamama. O que mais dizer? Em 19 de setembro de 1846, a Santíssima Virgem apareceu a dois pastores nos Alpes, não muito longe da aldeia de La Salette, Machimi, de 11 anos, e Melanie, de 15. Quando eles transmitiram, aliás, imediatamente a partir pública da mensagem, os efeitos foram tremendamente benéficos e se espalharam por toda a França. A Virgem havia exposto aos olhos dos pastores uma visão global do que viria até o fim do mundo. Milênios, portanto, visando especialmente o nosso. Enquanto a Virgem falava, o majestoso panorama dos Alpes, que pode ser apreciado no local da aparição, tinha se transformado na formidável tela, onde os videntes viam representados os fatos que a Virgem anunciava verbalmente. O bispo de Grenoble, diocesano de La Salette, Dom Philippe de Brutland, aprovou definitivamente a origem sobrenatural da revelação e mandou os videntes pôr o segredo no papel em 1851 para ser levado ao Papa, ao Beato Pio IX. Os cônegos Gerim e Rosselot, que entregaram o segredo pessoalmente a Pio IX, em 18 de julho do mesmo ano, ouviram o Santo Pontífice dizer: existe a franqueza e a simplicidade de uma criança. Durante a leitura da carta de Melania, a emoção apareceu no rosto do Santo Padre, seus lábios se contraíram e suas bochechas incharam. E o Santo Padre disse: são flagelos com os quais a França está ameaçada. Ela não é a única culpada. A Alemanha, Itália, toda a Europa são merecedores de punição. Tem menos a temer de Proudhon do que da indiferença religiosa e do respeito humano. Não é sem razão que a igreja é chamada de militante, que você vê aqui o capitão dela com a mão direita no peito. Mandei examinar seu livro para o Monsenhor Prantini, promotor da fé. Ele me disse que era bom, que estava feliz com ele, que esperava a verdade. Com o apoio do Papa, o bispo de Grenoble reconheceu oficialmente a aparição como indubitável e certa, em 19 de setembro de 1851, quinto aniversário da aparição. O furor do inferno se abateu contra a mensagem de La Salette, até que após a morte de Beato Pio IX, todos os documentos ficaram perdidos num caixote que por fora dizia outra coisa. Hoje, de forma inesperada, o segredo de La Salette emerge do seu túmulo arquivístico. E o que encontra? A ofensiva contra a igreja sob pretexto de reforma enfurece contra a hierarquia da igreja. Sua liturgia, a castidade de seu sacerdote, esvaziou seminários, conventos e templos para entregá-la a salões de festa, hotéis e bares.
Em La Salete, Nossa Senhora anuncia que Lúcifer, como um grande número de demônios, seria solto do inferno, que livros ruins abundariam na terra, que os espíritos da treva espalhariam por toda parte uma felicidade universal em tudo que diz respeito ao serviço de Deus. Por um tempo a igreja seria entregue à grande perseguição, adivinha o tempo das trevas em que a igreja pereceria só sobrado numa crise terrível. A mídia, em nome de uma moral que não faz senão denegrir certos casos que a vida chamou de cloaca de impureza, os ínfulos extremos procuram impor reformas inaceitáveis da igreja. O mesmo faz o sucessivo progressista dentro dos muros sagrados, como o sino do alemão, que ataca o celibato e pede, entre muitas coisas, abominações, sacerdócio feminino, homossexual, por exemplo. Porém, La Salete, como em Fátima, a Santíssima Virgem prometeu que no final dessas grandes provações a igreja emergirá mais radiante do que nunca. A ressurreição de La Salete no terceiro milênio do 176 aniversário da aparição nos encoraja a professarmos cada vez mais com maior confiança que a vitória da Santíssima Virgem está cada vez mais próxima, malgrado as aparências cada vez mais opostas.